Você, enquanto professor... Nutella. Pode falar. Estou acostumado com Nutella, Costela, Portela. Tem gente que fala coisa pior. Mas tem que ser quando eu estava vendo no Twitter do Pânico, o anúncio que eu vinha para cá, eu falava, lá vai aquele gordo chato de novo. Nada. Claro que eu vou falar para você, não tem mais decoro. As pessoas não têm mais decoro. Não me incomodo com xingamento, até antes do Marinho falar, para lembrar isso. Meu pai, Antônio, me ensinou uma coisa maravilhosa. Ele disse, filho, quando te xingarem, se alguém te chamar de filha da puta, se você for, não é xingamento. Sim. Se você não for, não é com você. Não liga. Mas você sabe que às vezes eu tenho dúvida em relação a essa proximidade que a gente tem dos ouvintes. Eu não sei se é a intimidade que nós demos a eles ou se eles são escrotos desse jeito mesmo. Porque minha avó dizia uma coisa. Minha avó dizia uma coisa que eu não levei para a vida, que é o seguinte: dê sua bunda, mas não dê confiança. Boa. A gente dá muita confiança para os ouvintes, eles ficam muito próximos, então eles podem chamar você de gordo, pode chamar, eu de escroto, esse aqui de saco ruim. Mas eu acho que a gente ainda mantém uma relação legal. Sim. Eu ainda acredito nisso. Ainda dá. Eu não desisti. Ainda dá. Eu penso nisso. Cortei o Marinho na fala. Não, sem problema. Mas eu queria saber, você enquanto professor, docente, formado em mestrado e doutorado em educação, você deve ficar atônito, quase que impotente com a tragédia da educação brasileira, vai chafurdando posições assim vexatórias em vários rankings. Não pisa. Cada vez mais estagnado, cenas... Porque está muito ideologizado o debate também, isso é nítido. Um lado atribui a desordem, a falta de hierarquia e disciplina dentro da sala de aula, o outro lado alega que exatamente o seu antípoda político está promovendo também uma coisa meio obscurantista, conspiratória, enfim. Mas o que vale, no final do dia, é a formação dos nossos alunos para a vida. Ao que você atribui a tragédia da educação brasileira? É a ausência de uma política pública estratégica ou... Como é que a gente faz para poder quebrar isso? André Marinho, de uma coisa que é muito séria. Isso é muito falado em educação escolar e é necessário. A educação não pode ser uma questão de governo, tem que ser uma questão de Estado. Sim. Isto é, de nação. A gente não pode ter só um projeto político de governo na educação, seja qual governo for. Sim. Tem que ser um projeto de Estado. Nações que cresceram imensamente nessa área, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, Singapura, que são exemplos hoje colocados nessa área, eles o fizeram porque eles construíram um projeto de educação da nação, todos juntos, inclusive com a diversidade, e o governo que se candidatasse teria que se comprometer com aquele projeto. Todas as vezes que você transforma, eu sei porque fui governo de São Paulo, fui secretário de educação na cidade, todas as vezes que você faz um projeto que seja só do governo, ele fratura, ele quebra as condições daquilo que a cidadania tem direito. Você usa uma expressão, e você me permite fazer um reparo nela, claro, porque é a tua posição. Falar a tragédia da educação. Na filosofia, tragédia é aquilo que o ser humano não tem como intervir. Sim. Um terremoto é uma tragédia, um tsunami é uma tragédia, a seca é uma tragédia, mas a fome não é uma tragédia. A seca é uma tragédia porque não fomos nós que criamos, mas a fome é um drama. Um tsunami é uma tragédia, mas a falta de aviso que levou 300 mil pessoas a morrerem em 2004, porque não tinham proteção avisada, isso é um drama. Por isso, chamar a educação brasileira de tragédia significaria dizer que nós não temos muito o que fazer. Sobre isso. Ela é dramática, a educação brasileira. Boa. Por que ela é dramática? Porque ela sofre de uma série de penúrias que são muito difíceis. Quando a gente olha no dia a dia, as pessoas dizerem, não, mas a educação está assim, né? Porque Paulo Freire... Eu vou dizer algo especial. Eu trabalhei com Paulo Freire há 17 anos, Sim. Ele foi meu orientador de doutorado, e muita gente não gosta de Paulo Freire, e ele diria, se vivo estivesse, que isso é um direito das pessoas. Aliás, atenção, Paulo Freire não seria contra quem contra ele é. Paulo Freire seria contra que quem contra ele seja não pudesse ser contra ele. Paulo Freire é um democrata. Ele jamais aceitaria que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. O que ele não aceitaria é que quem contra ele seja não possa dizer que é contra ele. Agora, Paulo Freire lidou com metodologia de alfabetização de adultos. Ele só foi secretário de Educação na cidade de São Paulo. Atribuir a Paulo Freire, né, algo que é responsabilidade por desastres que a gente tem na educação, que são sérios, é algo muito restrito.
pode ser contra, mas não pode ser dessa maneira. Por último, às vezes assim, tá vendo? Tá faltando disciplina. Eu outro dia peguei um táxi em Congonhas, em São Paulo, onde eu vivo, e eu estava indo para casa, ao chegar, né, de uma viagem, e o taxista no caminho falou assim, o senhor é aquele homem que fala no rádio sobre educação? Eu falei, às vezes eu faço. Eu falei, sabe o que está faltando aqui no Brasil? É surra. Essa criançada apanhar, como meu pai bateu, a geração que apanhava, no meu tempo a gente apanhava. Eu falei, talvez eu tenha outro argumento para usar com o senhor. Quase todo mundo que está preso por corrupção, desvio, por falcatrua, apanhou. E o senhor está me dizendo que é falta de surra? A corrupção, a degradação, a convivência é fruto de gente adulta que apanhou. Do que o senhor está falando? Ele fala, e o Palmeiras? Então ele alterou a lógica. Ele mudou a conversa. Não tem mundial. Por que os Palmeiras não tem mundial? Não tem. Na verdade, o taxista. Eu não sei, eu não sou palmeirense. Minha esposa é palmeirense. Eu sou santista. Filosoficamente, o Santos tem mundial.